Então vamos lá, Armando. Pode mandar ver, Helena, a orientadora. Ivan, eu já vi sua carinha aí, então estamos juntos. Certo. Luiz, como sempre, sempre junto. Me Pode ouvem, começar, Armando. me ouvem bem? Sim. Ah, tá ótimo, então. Gente, então, boa noite, tá? Meu nome é Armando, eu sou residente do segundo ano aqui do serviço, tá bom? Minha preceptora é a doutora Helena Mori e a chefe do setor é a doutora Simone Nakayama, tá bom? Eu vou falar hoje um caso de estrabismo. O caso é o seguinte, é uma paciente do sexo feminino, uma criança de 1 ano e 3 meses. A mãe relata que ela tem uma dificuldade de elevar o olho esquerdo desde o nascimento, e além disso também a mãe nota também que o olho esquerdo é mais baixo do que o olho direito, desde os 3 meses de vida. A mãe nega qualquer problema de gravidez, qualquer problema obstétrico, e a criança não tem nenhum antecedente, seja pessoal, oftalmológico ou familiar. No exame físico oftalmológico, vemos aqui na acuidade visual, em ambos os olhos, ela fixa e segue, tá? Tem uma refração de 2 dioptrias no olho direito, esféricas, e no olho esquerdo de 1 dioptria, 1,5 positivo no esquerdo. Biomicroscopia, cílios e pálpebras sem alterações, conjuntiva clara, córnea transparente, câmara anterior formada e íris trófica e fáscica. Alteração de reflexo em nenhum dos olhos. A PIL no olho direito é 14, do olho esquerdo 15. A fundoscopia da paciente, disco óptico rosa, bem delimitado, escavação de 0,3, sem alterações na mácula, nos vasos, e a retina aplicada por todo 360. Tá? Faltou só você falar que a refração foi feita sob cicloplegia, tá? Eu entendi que sim, mas você não mencionou isso na sua explanação, tá bom? Então, aqui vamos à ectoscopia. Aqui. Ivan, você pode me ajudar a chamar o residente aí, que você tem a listinha? Mariqueda. R2, claro. Mariana Ikeda, por favor. Oi. Na ectoscopia paciente, a gente pode ver uma ptose, né, à direita, e uma hipotropia também do olho direito. Sem outras... Certo. Tem uma travadinha aqui, mas só para... Então, tá correto mesmo, tá? Nota-se aqui uma ptose do olho direito, associado também com uma hipotropia desse olho, tá? Colocado... tá. Com a oclusão, né, do olho esquerdo, a gente pode perceber que teve uma melhora da ptose. Isso. Então, exatamente. Tá? Mostrou-se, com a oclusão do olho esquerdo, uma pseudoptose do olho direito. Tá? É importante ressaltar que no exame o sinal de Bell era ausente, tá? E ela não tinha nenhuma posição viciosa de cabeça, tá, paciente? A motilidade, quer falar? Motricidade ocular, né, extrínseca, a gente vê tanto uma hipotropia, né, do olho direito, tanto do reto superior direito e o reto inferior direito também, tanto em adução e abdução. Isso, dá para ver aqui que ela tem uma dificuldade de elevar o olho direito, tanto na abdução, na supradução, quanto na abdução. Tá? E no exame de Krinsky test, nota-se uma hipotropia, tá? Em posição primária do olhar de 25 dioptrias, em supra de 40, hipotropia, e na infra, não é posição de cabeça, tá? É um vídeo, na verdade ela não tem alterações, é orto, tá bom? Então, as principais hipóteses diagnósticas para o caso. Então, é uma paciente feminina, né, de 1 ano e 3 meses, com uma queixa que o olho esquerdo está mais elevado que o olho direito, e aí tem essa hipotropia do olho direito, uma limitação em elevação do olho direito também, e ptose direito. Então, a gente pode pensar em alguma fibrose do reto inferior direito, ou uma paralisia ou paresia do reto superior também, direito.
Exatamente, tá? Então, realmente, as principais hipóteses são uma paralisia do reto superior do olho direito, tá? E uma fibrose do reto inferior à direita congênita, tá? É importante também excluir algumas outras causas, por exemplo, a paralisia supranuclear. Nesse caso, não é descartado, porque na paralisia supranuclear, o BEL é positivo e não tem hipotropia, que é diferente do nosso caso, que é totalmente o oposto. E a pitose congênita também, notamos no exame já prévio que, na verdade, é uma pseudopitose. Algo interessante aqui, que a síndrome de Brown, ela também poderia ser um diagnóstico diferencial, no entanto, a elevação do paciente, ela é prejudicada, tá? Tanto na abdução, na supraabdução, quanto na adução, que é diferente do Brown, que, na verdade, a supraabdução é normal, e a adução é anormal, tá bom? Então, a gente as principais mesmo são as hipóteses em vermelho, tá bom? De conduta. Agora mudamos para o R3, né? Para fazer a conduta. Ivan, me ajuda? Lucas Zenadai, pode falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, nesse caso, é um paciente, então, com uma hipótese diagnóstica principal de paralisia mononuclear dos elevadores à direita, e a gente tem que fazer a diagnóstico diferencial entre uma restrição do reto inferior direito ou uma paralisia do reto superior direito. A gente só conseguiria fazer isso fazendo o teste da aducção forçada. Como é uma criança de 1 ano de idade, a gente só consegue fazer esse teste sobre narcose, né? Outra coisa que me preocupa também, como o paciente tem essa hipotropia em posição primária do olhar, é o risco de ambliopia desse olho. Então, acho que também seria interessante avaliar essa questão da ambliopia. Talvez fazer um teste de olhar preferencial para esse paciente. Exatamente, tá? Primeiramente, foi orientado a oclusão desse paciente, pensando profilaticamente numa ambliopia, tá? Do olho contralateral, 1 hora por dia, com essa idade, tá? Também foi colocado também uma ressonância também, aproveitando que para afastar alguma causa tumoral de sistema nervoso central, e realmente, como o Lucas falou também, é importante também avaliar a questão da adducção, né? Porque no caso, por exemplo, dele, nesse caso, foi negativa, o que mostra que, na verdade, exclui, faz diagnóstico de paralisia do reto superior ou dos elevadores, a entidade, e exclui a fibrose congênita, sendo essa adducção negativa. Então, baseado na confirmação, né, da paralisia do reto superior, foi feito, então, foi adotado uma cirurgia de KNEP nesse olho direito, tá? Então, só para explicar um pouquinho da cirurgia, a cirurgia consiste na transposição dos músculos horizontais, né, do reto medial e do reto lateral, e colocar ao lado, ou no nível de inserção, na verdade, respeitando o espiral, né, mas colocar ao lado do reto superior do olho direito. Aí foi feito isso, e a partir disso, o pós-operatório de 8 meses, nota-se uma esotropia, importante em todas as versões, associada também a uma hipotropia tanto em destro, levo e em supraversões. Tá? É importante ressaltar aqui também que, como está na seta vermelha, houve, além, claro, da paralisia dos elevadores que já estava aqui no exame, nota-se aqui também que há uma leve restrição, uma hipofunção do reto medial à direita. A partir desse resultado, foi feito, então, um recuo do reto lateral do olho esquerdo, na verdade, optou-se por mexer no olho esquerdo ao invés do olho direito, e foi feito esse recuo do reto lateral do olho esquerdo de 7 milímetros, e uma ressecção do reto medial também do olho esquerdo de 5 milímetros. Após essa cirurgia, foi verificado, na verdade, uma surpresa, porque criou-se, na verdade, manteve-se essa esotropia, e a hipotropia, inclusive, até aumentou nas versões, tá? Uma coisa interessante também, relatada aqui marcada na seta vermelha, é que mostra-se agora uma piora na hipofunção do reto medial à direita, tá? No caso aqui, -2. E aqui, às vezes, também ocorre uma coisa interessante, em alguns casos após a cirurgia de KNAP, também pode haver também
uma leve, vamos dizer assim, hipofunção do reto inferior à direita, como se fosse, você faz uma elevação, um tratamento da elevação e acaba tendo uma leve restrição inferior, tá? Mas isso é esperado, tá? Então, a partir desse resultado, né, dessa hipofunção, especialmente do reto medial à direita, foi feita uma revisão da cirurgia de KNAP, ou de KNAP, mas assim, infelizmente, a paciente retorna apenas 2 anos depois dessa consulta, tá? A paciente retorna já com quase 5 anos e com as medidas inalteradas. Mas, ao exame aqui o exame de refração, o exame de acuidade, nota-se uma acuidade do olho direito, né, de 20/200, né, demonstrando uma ambliopia que não justifica pela refração aqui exposta, tá? Comprovando realmente uma ambliopia. Então, baseado nisso, né, então, foi mantido a revisão de KNAP, da cirurgia de KNAP, e notou-se no intraoperatório que o reto medial estava 3 milímetros posteriormente em relação ao reto superior, tá? E o reto lateral foi encontrado ao lado do reto superior à direita. Diante disso, foi optado no intraoperatório de, né, lembrar que do espiral de Tillot, sempre respeitar as medidas, né, baseadas no espiral, na inserção dos músculos do espiral. Então, foi feito um avanço do reto medial à direita, respeitando o espiral, e do reto lateral foi optado por fazer uma miotomia em Z. Tá? Então, foram feitas os dois tratamentos, e após isso, esse é o pós-operatório do terceiro procedimento, a criança já com 5 anos e 2 meses, nota-se uma diminuição expressiva da esotropia em todas as versões e apenas uma manutenção residual da hipotropia em supraversão, tá? Agora, nesse caso também, nota-se uma pitose no olho direito. Agora, demonstrado aqui, inclusive, tem essa dificuldade de etc. E os pais ficaram bastante satisfeitos com o resultado estético depois desse último procedimento. Foi orientado um tratamento de ambliopia, uma oclusão do músculo, uma oclusão, na verdade, do olho esquerdo, 4 horas por dia, e também foi encaminhado ao setor de plástica para avaliar essa cirurgia de pitose. Tá? É importante ressaltar que, como o BEL dessa paciente é negativo, a cirurgia de pitose ela não pode ser muito, vamos dizer assim, muito corrigida, porque corre o risco de ter uma exposição corneana depois da correção da pitose. Bom, então, de mensagem para casa, né, é muito importante respeitar sempre os parâmetros da anatomia básica, nesse caso, o espiral de Tillot, tá? E é sempre importante se atentar a uma boa semiologia, tá? Para determinar exatamente qual músculo deve ser operado e qual técnica deve ser empregada, tá bom? E acho que a mensagem mais importante aqui é que todo desvio pode causar ambliopia. Então, dê bastante cuidado com a acuidade visual, certo? Então, aqui só para descrever a questão da paralisia do terceiro nervo, né? Pode ser completa ou parcial, tá? E como causas, pode ser, geralmente são desconhecidas, mas tem as congênitas e as adquiridas, seja por trauma, infecção ou algumas alterações, alguns problemas neurológicos, tá? E o tratamento realmente depende de caso a caso e sempre, mais uma vez, respeitando, procurando sempre se atentar à acuidade visual. Tá bom? Muito bom. Helena, quer fazer considerações? Tá bem. Boa noite a todos. Obrigada, Nilva. Então, na realidade, a gente trouxe esse caso para mostrar, primeiro, que a paralisia de terceiro congênita, ela é bastante rara, né? E ainda sendo uma paralisia, assim, tão parcial, né? A gente não é toda hora que a gente vê esses casos. Segundo, a dificuldade na semiologia motora, né? Por se tratar de criança, no caso, ele tinha 1 ano e 3 meses, um bebezinho, é muito difícil você ver, né, fazer toda a propedêutica
com precisão, tá? E atualmente a gente usa muito filmagem, inclusive essas fotos são filmes que partes de filme para poder detectar, né, as alterações. Então, assim, não é que houve um erro na cirúrgico, na realidade a gente pode ser que esse nervo, o reto medial tenha escorregado também, a gente não pode esquecer dessa possibilidade, mas que é super importante, né, se eventualmente a gente tivesse, agora vendo o caso, revendo os vídeos, se tivesse atentado naquela hipofunção do reto medial logo depois da cirurgia de Knapp, a gente poderia ter já ido direto no ponto, né? Visto que naquela ocasião a hipotropia tinha melhorado, né? Mas, enfim, só mostrando, né, que a dificuldade que a gente tem nesses casos, né, congênitos, tá bom? E ficar sempre atento agora nas ambliopias, né, que normalmente nessas paralisias oculomotoras a gente costuma levar a ambliopia, a gente não pode deixar de frisar para os pais, né, que às vezes a estética tá boa, mas é super importante ele manter o acompanhamento clínico por conta da acuidade visual. E eu acho que é basicamente isso. Se tiverem alguma pergunta. Muito bom. Simone, Célia, Márcia Keiko, que estão na sala, querem opinar? Uma por vez, claro, né? Doutora Nilva, boa noite para todo mundo. Eu queria falar, na verdade, um pouquinho dessa cirurgia de Knapp que a gente faz, que a gente transpõe o reto medial e o reto lateral para o lado da inserção do reto superior. Essa é uma cirurgia extremamente potente, então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente indica, porque o olho ele não pode sair da linha média. Se ele passar um pouquinho da linha média, essa cirurgia ela é hipercorretora. Então, assim, eu já vi alguns pacientes que ficaram hipertrópicos depois disso. Então, é uma cirurgia que a gente tem que tomar bastante cuidado. Isso que o Armando tinha falado, né, da espiral de Tillot, é super importante da gente seguir na hora da cirurgia. Não fui eu que fiz a primeira cirurgia, mas eu entrei na terceira cirurgia dessa paciente e realmente ele estava escorregado. Eu acho que em algum momento, mesmo a gente colocando ele exatamente do lado, ele escorregou um pouco e fez com que o paciente acabasse ficando com uma exotropia. E a última coisa é que quando a gente tem, né, essa suspeita de músculo escorregado, se a gente não agir nesse músculo, a cirurgia não funciona, como a gente pode perceber, entendeu? A gente costuma usar muito cirurgia inervacional no estrabismo, então nem sempre a gente opera, né, exatamente o olho que o desvio aparece mais, mas... Deu uma travada. Arnaldo, Travou. Posso falar um pouquinho, então, enquanto isso? De músculo escorregado, a gente necessariamente precisa agir nesse músculo. Ok. Eu só gostaria... Keiko quer falar? É a Keiko que pediu a palavra? Então vai. Eu queria só lembrar os residentes, né? Nesses casos que vocês viram, tem uma ptose do lado direito, né? Nem que fosse uma pseudoptose ou mesmo uma ptose leve. É muito importante vocês avaliarem duas coisas. Astigmatismo é muito mais comum no olho com ptose, tá? E por conta disso, a ambliopia por anisometropia, ou mesmo a ambliopia pela oclusão mesmo da metade da pupila que seja, e também pelo estrabismo. Então, acho que é fundamental vocês orientarem muito bem os pais, porque às vezes os pais estão tão preocupados com o estrabismo, mas eles não sabem o que é mais importante. É mais importante tratar a ambliopia, tá? E essa paciente ficou 2 anos sem vir para o ambulatório, mas se ela soubesse que ela tinha esse risco de a visão ficar 20/200, talvez ela não tivesse ficado tanto tempo longe do ambulatório, né? Então, é muito importante vocês lembrarem disso, tá? Ambliopia antes do estrabismo, por favor, tá?
Posso sugerir que a Celinha fale um pouco, para a gente ter certeza que ela está viva primeiro? Ô, Rubinho, você teve transmissão de pensamento. Eu ia justamente abrir meu microfone para chamar a Celinha. Celinha, que bom estar você viva. Bem-vinda. Obrigada. Um abraço a todos. Bom, eu queria falar uma coisa assim, que é muito importante na semiologia. Criança pequena é difícil de examinar, mas para a gente evitar uma narcose, para fazer uma adução ativa, a adução forçada, a gente pode, assim, quando a criança está dormindo, então, se ela tem uma restrição ou por uma contratura do reto inferior ou por uma fibrose do reto inferior, quando ela está dormindo, ela teria o olho elevado, certo? E aí você já diferencia de uma paralisia de elevação, né? Uma supranuclear. Então, você, assim, na semiologia, se a criança não estiver dormindo no seu exame, pede para a mãe abrir o olhinho quando ela estiver em sono profundo, né? E fotografar para a gente ver se aquele olho está lá para cima. Então, isso já evita a gente fazer uma narcose para poder fazer a adução forçada, né? E eu acho que, assim, outra coisa que eu tenho feito isso, Tomás me deu a luz e a gente tem feito, já estou fazendo isso há mais de 5 anos, eu não faço o KNAP com toda a espessura do músculo, né? dos horizontais. Eu uso só metade e ainda evito as artérias, né? Eu deixo as artérias dos retos medial e lateral, mesmo que eu pegue 1/3 só do músculo para fazer o KNAP e funciona do mesmo jeito. Né? Eu acho que essa era... Celinha, espessura ou a largura do músculo? A largura, desculpa, a largura. Né? A porção superior, né? Então, se você consegue, inclusive, evitar de deixar as artérias para evitar uma isquemia de segmento anterior possível, né? Então, nem que seja 1/3, funciona do mesmo jeito. Já fiz metade ou 1/3. Acho que era isso que eu queria. Bom, muito obrigada a todo mundo do estrabismo. Seria a grande dica desse do bebê dormindo. E vamos dar sequência, chamando o residente do servidor. Já está aí para colocar o caso dele? Boa noite, eu estou aqui sim. Então, manda ver. Enquanto coloco o caso, eu só queria fazer um comercial rápido. Como vocês sabem, a partir desse mês a gente vai ter residentes norte-americanos apresentando o caso. A ideia é a gente ver como eles fazem e, se Deus quiser, a gente vai poder dizer que nós somos melhores do que eles. Se eles forem melhor do que nós, a gente vai aprender mais para ficar melhor que eles no futuro. Essa é a ideia, tá bom, pessoal? A gente prestar atenção e, claro, vamos caprichar cada vez mais na nossa qualidade de imagem, pedir socorro para todo mundo. Vai ser legal. Quando a gente fez a primeira vez a discussão de caso em inglês, acharam que era bobagem. E a bobagem deu certo. Eu acho que trazer primeiro Hopkins, Chicago e Bascom Palmer, depois a Duke University, vocês já vão ver 4 excelentes serviços americanos apresentando o caso. E Deus queira que a gente possa dizer que somos melhores ou iguais a eles. Obrigado. Eu acho que vai ser muito bom, Rubinho. Dá para ouvir meu áudio? Está dando para ver seu áudio, pode ir. Sim. Então, boa noite, meu nome é Thaís Mota Gomes, eu sou residente do 2º ano do Serviço de Oftalmologia do Hospital do Servidor. Eu trouxe um caso clínico hoje do setor de glaucoma, orientado pela doutora Denise Salvalágio. Então, o nosso paciente, está passando na tela de vocês? Na minha não está passando. Nem a minha, só está o Grand Round, caso clínico. Está passando agora? Agora sim. Certo. Então, o nosso paciente é um paciente masculino de 66 anos, negro, que chegou no nosso setor com uma queixa de dor, hiperemia, embaçamento visual do olho esquerdo recorrentes após 2 a 3 horas de hemodiálise há cerca de 1 mês. O paciente, na ocasião, ele estava internado pelo setor de nefrologia por conta de uma infecção de corrente sanguínea e a nefrologia solicitou o parecer oftalmológico porque os quadros estavam inviabilizando a proposta dialística do paciente, que era uma proposta de 4 horas. Quando o paciente chegou para a gente, ele já estava em uso de maleato de timolol, brimonidina e atropina no olho esquerdo 2 vezes ao dia, por conta de uma consulta prévia no pronto-socorro, em que ele estava fora de crise, mas com uma pressão de 18 no olho direito, 23 no olho esquerdo, e um olho hiperemiado.
Suspeitaram de que ele pudesse ser um paciente com glaucoma neovascular, prescreveram os colírios e encaminharam para o setor de glaucoma, retina e neurooftalmologia. O nosso paciente é um paciente que tem diabetes e pressão alta já há 23 anos, é renal dialítico desde 2015, de antecedentes oftalmológicos, apenas facectomia com implante de lente intraocular em ambos os olhos, a última no olho esquerdo, em junho de 2019. Negou qualquer histórico prévio de glaucoma ou inflamação intraocular, e sem histórico familiar, digno de nota. O Thaís, ele negou ter feito algum tratamento para retina por ser diabético há 25 anos? Negou. Ele fala que não tinha acompanhamento oftalmológico prévio. E a gente realmente, no nosso serviço, ele não tinha. Ok. Na nossa primeira consulta com ele foi após 3 horas de diálise, que o procedimento foi interrompido justamente porque ele começou a queixar de dor, hiperemia, embaçamento visual. Só que quando ele subiu para o nosso setor, ele já estava sem dor. A acuidade visual do olho direito é 20/40, com pH 20/32, do olho esquerdo, conta-dedos 1 metro, sem melhora com pH. A biomicroscopia anterior, ele tinha um olho calmo, do olho direito, olho calmo, córnea transparente, câmara anterior ampla, sem reação de câmara, com atrofia difusa de íris, pseudofásco. No olho esquerdo, peremia conjuntival de 2 cruzes, córnea com edema de 1 cruz, dobras de DCM central também de 1 cruz, câmara anterior ampla, somente uma atrofia difusa de íris, pseudofásco. A pressão intraocular dele, 20 do olho direito e 42 no olho esquerdo. Tentamos fazer uma gonioscopia no olho direito, um ângulo aberto 360, sem nenhum tipo de oposição, e do olho esquerdo, aparentemente aberto 360, só que não era possível ver com precisão por conta das condições da córnea o ângulo. Aqui toda hora ele deixa de passar o slide. No dia seguinte, pedimos que o paciente retornasse para uma avaliação nesse período interdialítico, e o paciente já foi para o nosso setor sem queixas. No exame oftalmológico do olho direito, nenhuma nova alteração. No olho esquerdo, ele já tinha uma melhora da acuidade visual, uma acuidade de 20/100, no olho direito sem melhora com pH, no olho esquerdo sem melhora com pH. Uma hiperemia conjuntival apenas de 1 cruz, sem edema, sem dobras, apenas a atrofia difusa de íris. A pressão intraocular dele já tinha melhorado bastante, então estava 16 nesse olho esquerdo. Foi possível fazer uma gonioscopia melhor, que mostrou que o ângulo era aberto 270 graus, apenas com presença de goniocinéquias em tenda inferior e alguns imprints. Então, eu vou mostrar como as imagens não ficaram com muita qualidade, eu prefiro descrever essas gônios. Então, aqui no olho direito... Só um pouquinho, Thaís. Antes de você descrever, eu preferia que você não chamasse de pH. pH, para mim, é Paulo Henrique, tá? Então, ou é furo estenopeico, ou tá? Eu prefiro, tá bom? Sim, senhora. Tá bom. Eu não sei o que quer dizer imprint. Imprint quer dizer tanta coisa. Tá, aí você está apresentando super bem, muito Obrigada. bem. Mas o que é imprint? São alguns momentos em que, geralmente são lesões secundárias a processos inflamatórios, em que eu tenho uma posição de íris e aí fica marcado naquele meu trabeculado as lesões que a gente chama de imprints. Muito obrigado. Obrigado. Então, no olho direito, o que a gente tem tinha uma gonioscopia que realmente dava para visualizar bem pela lâmpada de fenda até a banda do corpo ciliar, um ângulo bem aberto. No olho esquerdo, ele era aberto, assim como no direito, no superior, nasal e temporal, porém, na porção inferior a gente tinha algumas goniocinéquias em tendas, em alguns locais era possível ver os imprints no trabeculado. Nessa ocasião, também aproveitamos para tentar fazer uma fundoscopia, uma retinografia. Então, fizemos retinografia do olho direito e do olho esquerdo. Olho direito, 2 imagens. O paciente não era muito colaborativo. Doutora, a senhora quer que alguém descreva? Ou eu sigo? Sim. Sim, Mariana Davi. Boa noite, todo mundo me escuta? Sim. Certo. Então, aqui a gente vê a fundoscopia do olho direito.
um nervo óptico com uma palidez de 4 cruzes, difícil avaliar a escavação por conta dessa palidez, mas parece ser aumentada, não parece ser fisiológica, tem uma atrofia peripapilar, uma atenuação vascular com um aumento de tortuosidade dos vasos, alguns pontos circulares amarelados na região macular, que podem ser correspondentes a drusas, uma atrofia do epitélio pigmentado difusa e uma retina colada. Perfeito. Essa imagem dá para ver melhor a arcada superior, que tinha ficado prejudicada. O que eu vejo acima na arcada superior, temporal superior, um ponto avermelhado próximo ao vaso. Eu não consigo ver com detalhes, mas aparentemente eu acho que pode ter uma hemorragia pré-retiniana, eu não vejo o vaso passando sobre ela. Isso, no exame de mapeamento de retina era possível ver que tinha mais características hemorrágicas. Também é possível observar alguns microaneurismas próximos às arcadas do paciente. No olho esquerdo, a imagem não ficou muito boa também, mas... É possível avaliar na fundoscopia do olho esquerdo também um disco pálido. Difícil avaliar a escavação nesse disco. Tem uma atrofia peripapilar, uma atenuação vascular, principalmente de arcada temporal superior, uma tortuosidade de vasos. Eu vejo também esses pontos amarelados na região perifoveal, que podem corresponder a drusas, uma atrofia difusa do epitélio pigmentar e uma retina colada. Perfeito. Eu vou opinar, claro que o doutor Ivan vai falar também, mas se eu olhar bem a emergência vascular, eu digo que essa escavação ela tem pelo menos um 0,9, além da palidez. Porque eu observando a emergência vascular, eu concordo que tem atenuação arteriolar, eu acho que é por isso, por ter uma retina tão sofrida, vamos dizer assim, tem alteração macular, tem alteração do epitélio pigmentado, mas, na minha opinião, uma cuidade de conta-dedos a 1 metro é justificada mais pelo nervo do que pela retina. Eu ia perguntar, Thaís, a quem examinou, né, como que é essa escavação, porque na foto não dá para a gente diferenciar o que é atrofia, o que é escavação. Qual que era o tamanho da razão de escavação disso? Na estereopecia, a gente consegue perceber melhor essa escavação, uma escavação de 0,5, 0,6, bilateral, com um comprometimento maior inferior. Então, é um pouquinho, com relação ao local da escavação, um pouquinho mais centrado inferior. Mas, realmente, assim, olhando o paciente, você não diria que ele tem uma alteração glaucomatose de escavação tão importante. É porque na imagem fica um pouquinho difícil de ver mesmo, doutora. Então, ela é mais pálida do que escavada, é isso? Isso, exatamente. Eu tenho a mesma impressão a escavação é um pouco, ela é mais rasa. Eu tenho a mesma impressão da Nilva aí pelos vasos, não, um 0,9 aí de escavação. Mas não, ele tem uma escavação de 0,5, 0,6, bilateralmente. Ok, pode seguir. A mensagem é: a retinografia não basta. Mesmo os grandes experts podem se enganar quando vê uma retinografia e a escavação. Vamos lá. Hipóteses diagnósticas, alguém pode contribuir? Bom, Mariana. as hipóteses diagnósticas, eu tenho um paciente de 66 anos, do sexo masculino, que tem uma história de hipertensão, diabetes e uma doença renal crônica dialítica. Tem uma queixa de baixa acuidade, de dor, do olho esquerdo, principalmente após as sessões de hemodiálise no último mês. Com o exame oftalmológico, eu pensaria que o paciente tem uma retinopatia diabética e uma retinopatia hipertensiva em ambos os olhos, e também investigaria a existência de uma doença macular relacionada à idade, pela questão das drusas em região macular em ambos os olhos. E também do olho esquerdo, nesse caso, ele está tendo uma crise de hipertensão ocular aguda após hemodiálise, né? Ele vem fazendo esses quadros de hipertensão ocular aguda. Isso, perfeito. Então, do olho direito, a gente tem um paciente com provável doença macular relacionada à idade, retinopatia diabética, aparentemente não proliferativa,
retinopatia hipertensiva e neuropatia óptica isquêmica. A gente interrogou por conta dessa palidez de nervo. O paciente não chegou com um evento agudo de natureza neurooftalmológica, mas interrogamos. No olho esquerdo, as mesmas patologias, associado com uma crise hipertensiva ocular relacionada à hemodiálise. Questionamos se esse paciente não tinha um ângulo estreito anterior à fascectomia que justificasse os achados à agonioscopia, ou ainda o processo intraocular prévio, seja ele relacionado a uveites ou ainda a cirurgia que ele realizou de fascectomia. Com relação à conduta, o que vocês poderiam... Uma discussão sobre o diagnóstico, existe uma atrofia óptica que vem associada a diabetes, também de causa genética, síndrome de Wolfram, só para colocar nos diagnósticos diferenciais. Legal. Obrigada. Muito boa, Juliana, mas... Bem lembrado, Juliana. Muito bom mesmo, mas ele poderia ter tido uma papilite diabética por descontrole sistêmico, né? Aí faria um quadro papilítico secundário a diabetes mal controlado. Mas o interessante, aí vamos voltar para o glaucoma, né? Que está ficando muito retinológico esse caso. Vamos voltar para o glaucoma, senão o Ivan vai me matar. O interessante do caso realmente é a crise com a hemodiálise. Ivan, quem é o R3 que vai conduzir para mim? Só antes disso, principalmente nos pacientes que têm pressão normal e que alguns querem classificar como glaucoma de pressão normal, pensar nesses diagnósticos diferenciais, né? Sei que não tem nada a ver com o caso, o paciente tem pressão alta, mas só lembrar de outras causas de atrofia da cabeça nervo óptico, como uma das que foram lembradas pela Juliana. Bom, quem está na minha frente aqui é a Zaira. Vamos lá, Zaira, de novo. Então, nesse caso, para poder ver a parte, estudar um pouquinho melhor glaucoma e ver as repercussões oculares que pode estar ocasionando, eu pediria um campo visual, pediria um 24/2, só que aí tomando cuidado para esse paciente não fazer muito próximo da hemodiálise, que ele sai de uma acuidade visual de conta-dedos para 20/100. Então, tentar conversar com ele ali, fazer no dia seguinte, enfim, eu não sei quantas vezes ele vai na semana na hemodiálise, mas ter esse cuidado. Um ACT também de camadas de fibras nervosas, de células ganglionares. Faria também um macular, até pelas essas alterações retinianas que ele tem. Uma paquimetria. E com relação ao tratamento medicamentoso, eu otimizaria o tratamento com os colírios. Então, ele está usando 2 drogas. Então, eu poderia acrescentar drogas nesse caso. Ele está com timolol-brimonidina, poderia pensar aí uma dorzolamida, num análogo, e eu acho, assim, se possível, porque, claro, tem que ver como que é o serviço e tudo, se pudesse medir a pressão antes e pós-diálise, para a gente ter uma ideia melhor de como está essa mudança da pressão intraocular pós o procedimento, seria muito legal, né, no nosso raciocínio, enfim. E o que eu acho que é fundamental aqui é tentar conversar com a equipe da diálise, para ver o que esse paciente está apresentando na diálise. Às vezes, e é muito comum na diálise, você ter uma hipotensão. Então, às vezes, a hipotensão pode estar levando a uma hipoperfusão dessa cabeça do nervo óptico, e ser, às vezes, uma das causas, ou mesmo, às vezes, uma alteração. Eles podem fazer alguma alteração com relação à parte iônica da diálise para tentar diminuir um pouco essa alteração. E poderíamos tentar fazer na diálise também, se houver esse aumento pressórico muito grande pós-diálise confirmado, uma opção seria uma glicose a 20%, né, durante a diálise, e eu não entraria com Diamox pelo risco desse paciente ter acidose. A alteração de pH é muito importante nesses casos, assim, então o Diamox não seria uma opção que eu faria agora nesse momento. Certo. Eu tô rindo aqui porque a gente discutiu hoje eu discuti isso com a Zara. Exatamente isso, É que você já sabia do caso, né, Ivan? Manda ver, Thaís, que daqui a pouco a gente estoura o tempo. Era só o risco de Diamox no paciente com diabetes que a gente estava discutindo hoje. Thaís, tem assimetria entre o segmento anterior dos olhos? Não. Porque só tem Sineca em um, no esquerdo, que é o que teve pressão alta.
Isso. E Você notou uma câmera mais rasa, alguma coisa assim, que justificasse pedir imagem para isso? Não, né? Não. Mas mesmo assim, a gente solicitou pensando no UBM, o caso a gente solicitou pensando que tivesse talvez alguma coisa no corpo ciliar que pudesse justificar essa alteração tão assimétrica de pressão, né? Na hemodiálise. Mas com a simetria do segmento anterior, né? Não, muito parecido os dois. Só um olho mais permeado do que o outro, assim, de conjuntiva mesmo. Dá uma acelerada, Thaís. Então, em termos de tratamento clínico, exatamente o que ela falou, otimização dos colírios, agentes hiperosmolares para tentar controlar a osmolaridade do plasma durante a hemodiálise, exames de imagem para documentar melhor a glaucoma, propedêutica, essa curva pressórica durante a diálise, para saber melhor em que terreno a gente está caminhando, quanto de pressão ele está elevando por hora, por exemplo, paracentese para fazer bioquímica também, almejando a osmolaridade desse humor aquoso, e procedimentos cirúrgicos que colocamos aqui com ordem de prioridade, trabeculectomia, implante de drenagem com tubo ou ciclofoto. E em algum momento foi isso que a gente fez, o paciente chegou entre o Natal e a pandemia, então ficou um pouco difícil de manejar, mas inicialmente eu vou logo mostrar todos os exames de imagem, que fica mais fácil da gente entender como esse paciente de uma forma geral. Então, junto com a retinografia, a gente fez um OCT. O OCT é um OCT com uma confiabilidade do olho direito de 50%, do olho esquerdo de 20%, então não muito confiável, mostrando uma assimetria e um comprometimento maior da camada de fibras nervosas superior do olho direito. Fizemos também uma UBM depois trabeculectomia, que mostrou apenas uma LIO posteriorizada, mas simétrica em todos os seus meridianos, sinéquia na região da iridectomia e um encarceramento de íris também nessa região. Porém, no resto, ângulo aberto e corpo ciliar sem alterações. No exame de campo visual do olho direito, um exame com boa fixação, confiabilidade, diminuição do limiar foveal, a gente tem aqui um limiar foveal de 27, diminuição difusa da sensibilidade, um arqueado superior e um degrau nasal inferior. No olho esquerdo, que a gente tem um exame não muito confiável, 4 em 13 de fixação, diminuição do limiar foveal, diminuição difusa da sensibilidade, um arqueado completo superior e parcial inferior. E aí, inicialmente, a gente tomou as condutas de melhora das medicações, inclusive de agentes hiperosmóticos, porém o paciente continuou fazendo crises recorrentes, então a gente teve que fazer a trabeculectomia do olho esquerdo, passou por um período de melhora desse paciente, porém em um mês, mesmo fazendo lise de ponto, agulhamento, micropuntura, o paciente evoluiu com uma falência da trabeculectomia, e aí a gente voltou realmente a tentar controlar com colírios e agentes hiperosmóticos, e inclusive em uma dessas ocasiões a gente resolveu fazer essa avaliação da pressão pré e pós, usando a glicose durante a hemodiálise, ele chegou com uma pressão de 20,28, e pós a hemodiálise ele estava com uma pressão de 22,46 no olho esquerdo. Chegou no nosso serviço com muita dor, náusea. Fizemos uma paracentese de alívio para fazer a avaliação bioquímica desse humor aquoso e aproveitamos para fazer uma tonometria. A partir daí, começamos a programar uma tonometria seriada durante a hemodiálise dele. A paracentese do humor aquoso, ele revelou que realmente, comparando os níveis séricos do paciente, ele tem uma alteração de osmolaridade durante a hemodiálise, como é esperado em todo caso de paciente em hemodiálise. Porém, que essa alteração não é muito grande, é uma alteração de 5 de osmolaridade a cada hora, mais ou menos. E com relação à osmolaridade do humor aquoso, ele realmente se encontrava maior do que a osmolaridade sérica dele, o que nos leva a crer que essa osmolaridade não acompanhava os níveis plasmáticos. Então, realmente, aqui justifica o aumento de produção. Fizemos a tonometria seriada e aí um susto até, porque um paciente que tem uma variação tão grande de pressão intraocular e que a gente tem várias medidas, começando com uma pressão de 20 aproximadamente, terminando com pressões de 42, 45, 46, como ele apresentava com 3 horas de diálise, uma variação de 6 a 8 milímetros por hora, então é muito grande, realmente inviável para ele, impossível controlar uma conduta apenas de colírios.
Importante ressaltar que durante todo o período de hemodiálise ele se manteve com níveis pressóricos até mesmo normais para altos, então não tem tanto risco de diminuição da perfusão do nervo óptico. Fizemos o tubo, e aí no nosso pós-tubo, o que a gente tem é uma curva bem melhor do que a anterior, com uma variação de 1 a 2 milímetros de mercúrio a cada hora da diálise. O paciente agora se encontra sem dor, sem queixas oftalmológicas durante a hemodiálise, está conseguindo fazer as 4 horas, então antes a gente tinha que parar aqui com 3, 2 horas, e agora ele está se mantendo em 4. E o que a gente quer é que esse tubo não fibrose e tenha boa viabilidade. Eu trouxe alguns dados importantes para a discussão do caso. Mas eu vou ter que parar. Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um comentário para a Denise e a gente encerra. Caso muito interessante, muito legal mesmo, mas eu vou ter que parar por causa do adiantado da hora. Denise, você quer fazer um comentário? Muito interessante. Algumas vezes a gente é chamado para opinar sobre esses casos. Deixar a Denise falar também, tem muitas. Enquanto isso, a gente muda o caso vai mudando a apresentação do Gabriel. Denise. Rapidamente eu vou fazer um comentário. Realmente é um caso excelente, é 2 horas de discussão. Nós fizemos ano passado uma coisa muito interessante, um paciente do Instituto do Rim, em hemodiálise, OCT, com espessura de coroide antes e depois. Quanto mais a gente estuda, mais confuso a gente fica nesses casos. Parabéns. Obrigada, doutor, realmente. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, em nome do IANSP, pela oportunidade de vir apresentar esse caso, que realmente foi um caso bem desafiante para a nossa equipe. Um paciente com múltiplas comorbidades e que a gente precisou de uma avaliação multidisciplinar. A Thaís está de parabéns, porque ela veio acompanhando esse paciente do começo, acompanhou com a nefrologia, e tudo que foi conduzido foi com o acompanhamento deles, mesmo usando o Diamox, que é autorizado pela nefrologia. Durante os casos de hemodiálise, esse paciente vinha apresentando dor durante as sessões, o que nos obrigou a tomar uma conduta cirúrgica, assim, mais precocemente, mesmo sem a gente poder acompanhar com todos os exames que a gente gostaria de fazer e que a pandemia nos acabou limitando realizar a angiografia e outros exames para esclarecer melhor exatamente os diagnósticos diferenciais. Mas, felizmente, assim, após o implante de drenagem, esse paciente vem evoluindo bem, apesar de ainda ser muito recente. A gente tem aí quase 2 para 3 semanas de cirurgia, mas aparentemente a pressão está bem controlada e sem complicações no curto prazo de tempo. A gente tem um plano de fazer uma angiografia, que a nefro autorizou a gente fazer, para esclarecer melhor toda essa suspeita de isquemia retiniana do nervo. Acho que um angio-ACT também viria a ajudar a gente pensar um pouco melhor nesse caso, mas até então a gente tem um bom resultado e o paciente aparentemente pode realizar as sessões de diálise até que a gente possa elucidar um pouco melhor. Gostaria de agradecer a oportunidade e muito obrigada pela opinião de vocês também em relação a esse caso. Obrigada, Denise. Gabriel, vamos dar sequência junto com o Wallace, por favor. Obrigado, ótimo caso. Well, good evening. My name is Gabriel Murad. I am a third-year resident from Escola Paulista de Medicina, and I will present the last case of tonight from surgical optics. My preceptor is Dr. Wallace Chamon, and the head of the sector is Dr. Maria Cristina Leorati. We will talk about a male 13-year-old patient, and I stress here he is 13 years old, complaining of low visual acuity on both eyes for 6 months. His past medical history, he was already diagnosed 6 months ago with keratoconus in another service, unremarkable family history, and he was already treating for allergic conjunctivitis in use of olopatadine and sodium hyaluronate with good control of the allergy. For his ophthalmologic exam, he had an uncorrected visual acuity of 20/32 on both eyes,
and a spectral-corrected visual acuity with half diopter of astigmatism of 20/25 on each eye. His intraocular pressure was 10 and 12, and had a remarkable fundoscopy with a pink optic disc with sharp margins, 0.2 cups, normal vessels, normal macula, and attached to retina. As for his anterior biomicroscopy, Gabriel, go on. We don't have time. Okay. Go on. Yeah, just as a reminder, we since it's a keratoconus patient, we could be looking for Vogt stria or Fleischer ring, but in this case, he had a clear cornea, clear conjunctiva, trophic iris with no alterations, a deep anterior chamber, and on both eyes, nothing remarkable on the anterior segment. I already showed you the Scheimpflug maps for this patient. So the first thing we can see on the Scheimpflug here is that we have an irregular astigmatism on both eyes with an inferior asymmetry and a pronounced asphericity of the cornea, which we can see as the amount of colors on the color palette here on both eyes. It's more pronounced on the left eye. And we can see that the Kmax measure for the right eye is 47.1, and the thinnest point of the cornea is 480 microns. As for the left eye here on the other side, you can see it's 58 of Kmax and 464 microns on the thinnest point. It's also interesting to see that the thinnest point of the cornea coincides with the apex of the axial curvature map here. So on all of the maps here, it coincides. As for the elevation maps of the right eye, we can see that the maximum elevation point anterior and posteriorly coincide with each other. And for the anterior measure, we have 7.7 microns, and the posterior we have 21 microns. The left eye, there's a similar pattern coinciding the anterior and posterior elevation, and the measures are 25 and 52, respectively. For the differential diagnosis so far, do you want me to say, or? Yeah. So we have a simple myopic astigmatism in both eyes, as we saw from the exam previously. Allergic conjunctivitis in good control. And he already told us before that he had keratoconus, but now that we have his Scheimpflug maps on hand, we have no doubt about this diagnosis. He has a clear keratoconus diagnosed by the Scheimpflug maps. At this point, actually, we thought about asking the audience if at this point, considering have a 13-year-old patient with the diagnosis of keratoconus, if you would consider cross-linking this patient. You only have to vote yes or no, and I will proceed with the case. But I would really appreciate if you... Great. Everyone will mark the answer. Great, okay. Great. So I thought I would be able to see the result, but okay, yeah, good, thank you. So I will go on, and then we go back to this question and the poll answers as well. So at this moment, the initial management was maintain the eye drops prescription and follow up with Scheimpflug corneal tomography every 3 months initially. To make a long story short, this patient was followed every 2 to 6 months for 4 years. I will just bring you the data from his most recent visit to the clinic. So here I have new Scheimpflug maps. You can see on the up here that we have this from February 2020. And here I already tell you, I can already say that the astigmatism pattern here, the asphericity seems to be maintained, and the Kmax readings and thinnest point also are stable, but the correct way to evaluate progression in keratoconus is with differential maps. So even though I already gave you this first analysis, we have to come here to be sure of what we are saying. So we are comparing here just to see the dates. It's May 2016 to February 2020. And to simplify the analysis of the differential map, we are basically looking for a red color, which means worsening, a green color means stable, and blue color would mean better. So we can see already in the differential map very clearly there are no red areas. If you would look for a red area, we would be looking at the apex of the cone, which is the area most likely to progress. But in this case, there is nothing red here, so it's very clear that it is stable. The corneal thickness, the same principle applies. We see here in the central area, there is a variation of 9
microns, which is within the range of the instrument, so it's not considered significant for this case. The anterior elevation also shows no signs of progression for the right eye, and the posterior elevation, the same applies. Now going to the left eye, at this point we are all able to see this very quickly, that there are no red areas here, so no progression for the left eye. The corneal thickness, again, a variation of 6 microns, which is within the range of the instrument, so no progression here either on the thickness. For the anterior elevation, it seems to have actually gotten better for 2 microns, 26 to 24. And the posterior elevation changed 1 micron, which is not, again, significant in this analysis. So again, I will bring the question, of course, would you consider cross-linking this patient now that we know what happened to him on 4 years? I saw here that the majority of people on the first question said that they would cross-link the patient. But the take-home messages for this, thank you, the Paul is here again, if you want to answer again. But I already go to the take-home messages here. We talked about a 4-year follow-up on a 13-year-old keratoconus patient. Now, I already have the results. Almost everybody said no. But, and in this 4-year follow-up, we saw no progression detected in either eye at any point. So the message here is that even though most eyes will progress on infants regarding keratoconus, cross-linking is not a risk-free procedure, and it is recommended to be certain of its need before performing it by documenting the disease's progression previously. And thank you. It's open for questions. Oops, great, Gabriel, great. We have time to discuss. That's the point of our meeting. We have to discuss. The first point that I would like to Wallace and the others comments that everybody answer, I would perform it cross-linking. Yes, and that's that's the point, the principal point that I would like to discuss with Wallace and the others corneal specialists. Well, may I start? Sure. Please. Well, let's say that coming from a resident that has prepared the case with Dr. Chamon, I was expecting what happened, a very good presentation. And knowing Wallace and the common sense he has, and the clinical and surgical experience, I voted no the first time and no the second time because I knew this was going to be shown. I think Wallace and you, Gabriel, have shown very well how important it is to have common sense and judge each patient with very, very cautious way. And congratulations. Thank you very much. I really don't think I have to add anything else. Gabriel was perfect. Congratulations, Gabriel. No. Thank you, Professor. It was very elegant presentation. We could understand the message. And I think the message is, and there's an argument about it. There's no definite answer for that, but there's an argument, and some people would choose to treat a child or an infant at the first visit. Papers have showed that at least 85% of the kids or the infants will progress. And we are showing that 15% of them don't. And cross-linking is not a risk-free procedure, as you said. We have to consider it. Of course, we can lose follow-up of the patient. If you have any doubts on that, you can reconsider your approach and treat at the first treatment. But so you will do that for adults too, because the adult will progress or may progress, and you may lose follow-up.
So I think if we have the possibility of following a patient, we should try. Nowadays, the most frequent complication on cross-linking is the progressive flattening. And it can be scary for the ones that are doing it for more than 10 years, know that it can be scary. And in child, it should be even worse. So, you know, as some people say, and Thel-Seiler says that, once you scare the patient enough that he shouldn't rub the eyes, should treat conjunctivitis and allergic conjunctivitis, he will probably stop progressing no matter what. And it sometimes happens. So this is a very interesting case. I see this, I am seeing this patient every 6 months or 3 months for the last 4 years at our clinic. And this is really amazing. Very nice guy, very nice boy. Congratulations, Gabriel. The patient has any complaint? Let's say you have this patient and he's still itching and rubbing the eye. Would you go for some mild steroids, yes or no? What would be your management? The patient is still rubbing the eye and has a lot of itching. Sure, I would. I mean, if I can follow the patient, I would sure. Yeah. Would also try tacrolimus. Okay, thank you. Any other question? I'll tell you a story if there's no other question. Many years ago, I had a patient that had gone to many ophthalmologists, came to me asking if he should have an operation or not. I said, well, it depends on you. I said, why? I can send you to two different ophthalmologists. One would operate you, the other would not. Which one you prefer? He said, uh-oh. How comes? Well, I have an excellent surgeon that if I send to him, he's going to operate you. I have another excellent surgeon that would not operate. It's up to you. Oh, doctor, what would you do? I send the patient to Wallace Shamon. He never opened the guy is happy, and that's it. and I lost to the patient. I lost to the patient. May I just make one comment on my behalf? So Rubens Neto, which I saw he's around, he sent me a patient a couple of months ago, and that was the opposite. I had to operate both eyes very quick, and patient is great. So sometimes thank you, everybody. Wallace, can you go on with your lecture, please? Could you? Wow. Wallace? I can. Go on. I can. Now in Portuguese. Oh, the lecture is in Portuguese. Congratulations. Right? I have to leave. Okay. I'll have to just to open it here. Just a second. And it's Wavefront, right? What you want to talk? Yeah, it's up to you. It is just, I'm sorry, it's opening. Oh, em português, né? Melhor ainda. Sim. Tá abrindo. Eu peço desculpas, mas enquanto isso a gente pode começar a falar. Então, a ideia é abordar a correlação entre cirurgia personalizada ou aberrações oculares, ou wavefront, e a topografia de córnea. Essa é uma aula que eu tinha guardado na gaveta, tinha parado de falar porque, na verdade, a nossa tecnologia para wavefront estava acabando, né? Quando começou a tecnologia de wavefront, nós tínhamos 4 ou 5 fabricantes que desenvolviam a tecnologia, foi minguando, ficaram 2 fabricantes, o fabricante maior comprou o menor e, no fim, a gente tinha só uma empresa fazendo essa tecnologia. E achando que era esperto, aconteceu exatamente o contrário. Todas as outras empresas passaram a não apoiar mais a cirurgia por wavefront e a cirurgia entrou em desuso, apesar de ser uma tecnologia fenomenal. Mas as coisas estão mudando novamente. Ou seja, a maior de todas as empresas agora está lançando um aparelho, ou um produto, provavelmente nos próximos 6 meses, que vai de novo abordar o wavefront. Então, aqueles residentes que deixaram de aprender porque estavam nesse intervalo, vão ter que aprender de novo.
Então, eu acho que vale a pena eu apresentar para vocês um exemplo de como que a gente pode fazer isso. Então, deixa eu só colocar. Só falta você compartilhar aí. Não é isso aqui, meu computador. Não está abrindo? Não, ele está, mas está lendo. Tudo lendo. Vocês sabem que vocês me pegaram despreparado, né? Por falha minha. É muito zoom. Nem se fala. Eu vou compartilhar agora. Eu estava abrindo para compartilhar. Tranquilo. Tem que abrir primeiro. Assim, nós fizemos, agora nós voltamos no tempo, eu estou mais feliz. Boa. Vamos ver se der certo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, vamos passar rapidinho. Peço desculpa até pelos logotipos, que eu não estava para aparecer aí. Bom, só para falar que eu apoio essa tecnologia, né? Isso aí é a Norma me operando. A Norma também está assistindo aí. Então, eu acho que essa é a melhor tecnologia. Normalmente, a minha opção cirúrgica é sempre eu faço um tratamento baseado em wavefront. Nós vamos abordar isso, porque eu acho que com a cirurgia personalizada, a chance de você aumentar a aberração do paciente é menor. Tá? Eu diria que mais do que 95%. Né? Como eu falei, agora nós estamos no início do redesenvolvimento. Né? A cirurgia está sendo desenvolvida de novo, tem tecnologias realmente bastante interessantes. Vamos passar aqui. Espera só um minutinho, dá licença. É aqui o que eu quero mostrar para vocês. Então, a pergunta é assim, se a cirurgia, ela faz tratamentos de 3 micras, 5 micras, e isso fica sempre aquela questão, será que nós temos capacidade, né, de tratar, ou executar tratamentos que são planejados para serem tão pequenos? Né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um caso que mostra tudo isso. E eu vou usar a topografia para mostrar isso. Então, esse aqui é uma paciente que tem 25 anos, fez 6 anos atrás, tinha feito LASIK, e ela tinha 5 dioptrias de miopia, e estava hipocorrigida, estava com uma dioptria de miopia. Então, ela não procurou para corrigir as aberrações dela, ela procurou para corrigir a metropia residual dela. Quando ela fez a primeira cirurgia, essa cirurgia não foi feita baseada em frente de onda, foi uma cirurgia convencional. Tá? Então, antes da cirurgia, esse era o aspecto do mapa topográfico dela. O que a gente consegue ver aqui? Eu consigo ver na região central e nessa área inferior do tratamento uma falta de tratamento. Ou seja, esse azul deveria ser homogêneo em toda essa região e eu tenho aqui uma falta de tratamento central. Isso é um padrão residual que nós chamamos de ilha central de tratamento. É aqui que nós vamos saber se a tecnologia que nós temos em mão é capaz ou não é capaz de corrigir córneas aberradas, ou córneas que sejam irregulares. Porque eu tenho que pegar esse padrão irregular e tornar um padrão regular. Lembrando que o wavefront não tem acesso à topografia do paciente. Então, o wavefront ele pega toda a medida da frente de onda do olho, propõe um tratamento, e se esse tratamento for adequado, mesmo sem ter essa informação, a córnea vai ficar homogênea. Tá? Então, eu tenho aqui como ela era antes da cirurgia, e aqui como ela ficou após a cirurgia. Você fala, primeiro, a área óptica ficou bem maior, né? A zona óptica ficou bem maior, e aqui o que é mais interessante é nós olharmos o mapa diferencial. O mapa diferencial me mostra o que a cirurgia fez. Lembrando que é uma cirurgia que tem que ser irregular, porque ela vai tratar uma córnea irregular. Em sendo assim, eu olho aqui, eu vejo aqui, tudo que é amarelo ou verde significa não alteração ou encurvamento. Tudo que é azul significa aplanamento.
Então, se nós olharmos essa imagem em relação à imagem pré-operatória, eu espero que a imagem esteja com qualidade suficiente para conseguir ver, eu vejo que essa imagem é exatamente um espelho dessa imagem. Se vocês olharem aqui, essa perninha amarelinha aqui embaixo, no pré-operatório, ela é seguida por uma perninha azul aqui, ou seja, ele aplanou mais onde estava mais amarelo e aplanou menos onde estava mais azul. Tá? Então, isso me mostra que a tecnologia foi capaz de interpretar onde estavam as aberrações e corrigir essas aberrações, tornando o mapa muito mais homogêneo. Vou mostrar mais um caso. 40 anos, feito há 4 anos. Na época, ele fez uma cirurgia num laser onde as pessoas que apresentavam o laser falavam que era o laser da supervisão. E essa aqui, de novo, uma ilha central no olho direito, uma ilha central no olho esquerdo. Tá? 2 anos e 10 meses após a cirurgia. Então, esse paciente passou por todo o processo para fazer um tratamento personalizado, que começa com a medida do wavefront, a medida das frentes de onda. E esse é um mapa da medida das frentes de onda. E o que ele está me mostrando? De novo, sem olhar, sem ter informação da topografia do paciente, ele me mostra que, para corrigir essa córnea, ele teria que fazer uma ablação periférica, porque para aumentar a zona óptica, isso é uma opção do cirurgião, não seria obrigatório, mas também uma ablação central, na forma de uma ilha. Então, esse padrão, antes de fazer a cirurgia, me deixou muito feliz, porque ele falou, olha, mas é exatamente o que eu quero. E olhem que interessante. Esse paciente tem um astigmatismo, olha, aqui é azul, nesse meridiano e nesse meridiano. E se vocês olharem, exatamente nesse meridiano, ele propõe que não faça tratamento. Verde. Verde é não tratamento. Vermelho são 11 micra. Para quem não lembra, uma célula epitelial tem cerca de 5 micra. Então, equivale a 2 células epiteliais. Tá? Obviamente que é feito no estroma, né? Então não afeta, a célula é só como uma medida. No olho esquerdo, esse paciente ele não tinha nenhuma metropia residual. A refração dele, quer dizer, não tinha nenhum equivalente esférico. Era mais 0,63 com menos 1, o que dá um equivalente esférico plano. Então, esse paciente teria que fazer um tratamento de astigmatismo misto. Então, de novo, a mesma coisa. O que eu tenho aqui? Eu tenho que encurvar este meridiano, está aqui como é que o laser encurva, e eu tenho que aplanar esse meridiano, com exceção dessa pequena região onde está a ilha central, que está aqui de novo compatível. De novo, a variação está indo de 0 a 17 micra de tratamento. Nós estamos falando em tratamentos muito superficiais, tá? E vou mostrar de novo exatamente do mesmo jeito para vocês. Pré-operatório, pós-operatório, aparentemente muito mais regular, mas o que é realmente surpreendente é um mapa diferencial. Vocês veem que é uma imagem em espelho perfeito, olha, totalmente em espelho perfeito do pré-operatório. Ou seja, o laser fez um tratamento que interpreta a topografia de córnea sem que nunca tenha tido acesso a essa informação. Eu vou mostrar mais um caso, eu não me lembro exatamente. Você pode me falar, Nilva, quanto tempo eu tenho? 15 minutos. Dá para apresentar mais um monte de casos. Mais 15? Isso. Ótimo. Tá bom. Então, esse aqui é um paciente que tinha feito uma cirurgia para hipermetropia, 3 anos e meio antes dessa cirurgia, tá bom? Não usava correção, mas estava com baixa de acuidade visual para longe. Esse é um caso ainda mais interessante, porque ele tem um espasmo de acomodação, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. A refração dessa paciente, cicloplegiada, era no olho direito mais 1,5, no olho esquerdo menos 1. Essa paciente tinha sido operada para monovisão, tá? Ela, aqui não está a idade, mas eu me lembro que ela tinha cerca de 45 a 50 anos. Então, a conduta foi reoperar o olho direito. Ela não tinha queixa para perto, ela só tinha queixa para longe, que era esse olho que estava dando. Porque para perto ela estava usando o olho esquerdo. Mais uma vez, esse aqui eu tenho o pré-operatório. Isso aqui é antes de qualquer cirurgia, depois da cirurgia de hipermetropia. O que ele me mostra? Um encurvamento, e essa cor laranja aqui fica entre 1,5 e 2 dioptrias, que era o tratamento inicial proposto para ela, tá certo? Mas
O que chama atenção é que esse encurvamento que o laser fez foi um encurvamento que ficou inferiorizado. Ele não ficou exatamente centralizado. De novo, essa não era a queixa da paciente, mas eu tinha que corrigir a metropia residual dessa paciente. Tá? Então, de novo, eu vou olhar o que o laser se propõe a tratar. O tratamento da hipermetropia é sempre um tratamento periférico para encurvar o centro. Tá? Então, está aqui o tratamento proposto. Aqui você vê que já é uma ablação mais profunda, 36 micra, tá bom? E o que ele está me propondo? Olha, eu vou fazer um anel para corrigir a hipermetropia. Lembrem que a refração da paciente era um equivalente esférico de mais ou menos 1,5. Ou seja, ela tratou 1,5 e faltou 1,5 a mais. Mas eu tenho que tratar mais intensamente a parte superior. E ele me mostra que ele vai aprofundar o tratamento mais superior do que inferior, com o objetivo de aumentar a curvatura mais superiormente do que inferiormente e, portanto, regularizar a topografia de córnea do paciente. Para aqueles que gostam, vamos ver se... Eu não sei como é que o vídeo vai passar no... não mostrou? Bom, tinha o vídeo levantando o flap. Então, não, isso volta, aqui... Volta, mas ela volta. Não passou? Não passou, é. Deveria ter passado, mas não passou. Agora vai passar. Hopefully. Não, vou avançar. Eu tenho aqui, então, depois da primeira cirurgia, antes da reoperação, e depois da cirurgia. Olhando aqui, a gente já falou, opa, aquilo que estava só embaixo, agora está mais centralizado. Vamos ver o mapa diferencial. Eu tenho um encurvamento de toda a região central maior superiormente do que inferiormente. Então, mais uma vez, a tecnologia foi capaz de detectar as irregularidades do paciente na sua frente de onda e imprimir a correção dessas aberrações através de uma alteração da córnea. Tá? Então, vamos lá. Se eu pegar agora o mapa inicial da paciente e o mapa final, depois das duas cirurgias, né, parece muito mais bonito, como vocês estão vendo, e me mostra uma ablação completamente centralizada. Lembrando que foram feitas duas cirurgias com um intervalo de 4 anos entre uma e outra. Tá? Foi levantado o flap nessa situação. Tá? Então, mais uma vez, a tecnologia mostrando a capacidade de corrigir isso. Né? E aqui mostra de novo. Antes de qualquer cirurgia, depois da primeira cirurgia, descentrado inferiormente, mostrando um tratamento descentrado inferiormente. Após a segunda cirurgia, centralizado e mostrando que o tratamento foi descentrado superiormente. Tá? Sem nenhuma mágica, é usando a tecnologia propriamente dita. Esse é um caso bem mais complexo. Essa paciente tinha feito um LASIK e dizia ela que tinha tido um problema. Ela era de outro estado, não era de São Paulo. E ela foi reoperada após 1 semana. Pela descrição da paciente, a segunda cirurgia dela foi um PRK. Então, ela era para ter feito um LASIK. Esse LASIK teve um problema, entre aspas, que na minha análise clínica era um buttonhole, ou seja, teve um buraco no centro do flap. E eu a vi a primeira vez 3 meses depois da cirurgia. Tá? Quando eu a vi, e aí eu já vou mostrar a evolução, né? Então, eu já vi, eu não tenho uma imagem pré-operatória, eu tenho essa imagem bem esquisita, é um aplanamento grande, completamente irregular no centro, e esse padrão muito irregular. Eu aguardei, depois de 9 meses, para ver, porque isso era muito cedo, né? Era 1 mês depois do PRK dela. Eu aguardei até que isso aqui tomasse um padrão mais constante, ou seja, que houvesse uma regularização do epitélio. Então, eu esperei 1 ano e meio essa paciente. Como o Rubinho falou, às vezes eu tenho paciência. Depois de 1 ano e meio aguardando essa paciente, eu falei, vamos ver o que o tratamento propõe. De novo, ela tinha um astigmatismo de 2 dioptrias e meia com um equivalente esférico plano. Tá? Mais 1 com menos 2, eu estou resumindo. E aqui vocês veem que o tratamento proposto é um tratamento que é exatamente a imagem que eu tenho aqui. Ou seja, mais uma vez, isso me mostra, isso valida o tratamento.
tá? E assim foi feito. Esse era o mapa depois de 1 ano e meio, ou seja, já estável, e esse é o mapa depois do primeiro tratamento. Volto a dizer, esse é um caso bastante difícil. E vamos de novo à imagem. Eu tive um aplanamento maior na parte superior, que era a parte mais curva, um aplanamento um pouco menor na parte inferior, vocês lembram que ela tinha 2 dioptrias de astigmatismo, e praticamente nenhuma alteração no meridiano horizontal, tá? E esse aspecto é, de novo, uma imagem dali. Essa paciente ficou boa e ainda não estava satisfeita. Ela tinha agora uma refração de +2 com -1. Foi induzida uma hipermetropia nela, como os tratamentos de astigmatismo miópico simples normalmente fazem. E agora eu tinha esse aspecto e eu tinha que tratar o astigmatismo hipermetrópico composto. O que o laser me propõe? Não trate nada no centro inferior, não trate nada aqui, encurve esse meridiano, encurve esse meridiano. Se vocês olharem, até o alinhamento não é alinhamento a 180 graus, como também não é o astigmatismo, tá? E assim foi feita a segunda cirurgia da... não, aqui é o final. Foi feita a segunda cirurgia da paciente. Isso é o que ela, quando ela chegou para mim, e isso é como ela ficou depois de 2 cirurgias e provavelmente uns 2 anos de acompanhamento. Tá? E agora vem aquela parte interessante, né? Esse mapa é exatamente a imagem em espelho de tudo que ela tinha de irregular antes. Tá? E eu tenho agora uma superfície muito mais regular. Tá? Mas demorou 2 anos para essa paciente atingir. Né? Então, eu pessoalmente indico essa cirurgia para todos os meus pacientes. Hoje em dia, como eu falei, nós temos poucos aparelhos que dispõem a fazer isso. Eu fui operado num aparelho igual a esse. Eu espero que os outros voltem a investir nessa tecnologia para que a gente possa evoluir. Acho que eu fico para perguntas e respostas, viu, Nilva? Boa, boa. Eu não tenho nenhuma pergunta aqui no chat, mas quem tem microfone e quiser perguntar, pode perguntar, e quem quer fazer a pergunta, se escrever para mim, eu leio. Bom, eu estou aqui à disposição. Pessoal da córnea de plantão aí, ou alguém que vai fazer alguma pergunta, comentário? Eu quero... Que eles iam isso. Perguntar como é que foi feita as cirurgias, né? Se vocês lembrarem, esse paciente tinha um buttonhole, tá certo? E eu tinha que retratá-la. Essa cirurgia foi feita pré-mitomicina. Tá? Então, aí eu é que perguntaria. Aí. Pergunta para o residente, como é que opera um paciente desse? Vai, Nilva. Eu acho que só o R3 vai conseguir perguntar. Gabriel, você quer arriscar, já que você está aí? E é o residente da refrativa? Eu falei bastante já, né? Não, brincadeira. Bom, eu teria algumas opções, né? Eu poderia fazer um PRK, mas um PRK sobre um LASIK sem o uso de mitomicina é criar haze com certeza. Então, é uma contraindicação absoluta. Mas vamos considerar que isso seja feito hoje em dia, na época já com a mitomicina. Eu poderia fazer um PRK. Qual que é o grande problema do PRK? É que aquele 1 ano e meio que eu fiquei esperando a córnea regularizar, ela foi regularizada pelo epitélio. Então, a superfície abaixo do epitélio é muito mais irregular do que a superfície acima do epitélio. Então, se eu fizer todas as minhas medidas acima do epitélio e tirar o epitélio, eu vou tratar uma córnea muito mais irregular. E eu vou ser menos eficiente. Por isso que essa não é uma opção. Você fazer o tratamento com um PRK retirando o epitélio não é uma opção. Aí eu tenho uma segunda opção, se eu tiver a mitomicina, que é o que nós chamamos de um PRK transepitelial. Então, em vez de raspar o epitélio, eu vou aplicar o laser sobre o epitélio e com isso eu vou consumir todo aquele epitélio. E ele vai consumir agora homogeneamente de tal modo que vai ter um momento que vai acabar o epitélio e eu vou começar a ablar o estroma. Então, eu vou reproduzir a superfície do epitélio, que é mais regular, no estroma.
aí eu posso sim fazer o meu tratamento personalizado, porque eu usei o epitélio como uma máscara para regularizar o estroma. Aí eu poderia fazer com o uso de mitomicina. Só que nesse caso era na época, não era Nutella o negócio. Então a primeira cirurgia foi um novo corte com microcerátomo mecânico. Então eu passei a lâmina com muita boa vontade para que eu conseguisse levantar só o corte mais profundo. E pior, na segunda cirurgia, eu tinha que levantar o flap, e eu tinha 2 flaps. Eu poderia entrar e levantar o flap do buttonhole, mas aí, um pouco de experiência, um pouco de sorte, eu levantei o flap que eu tinha feito. Então, essa mulher é uma juíza. Eu me lembro perfeitamente disso. A minha pergunta justamente era esse role, né? Esse role vai fazer com que eu tenha um degrau e o laser vai interpretar isso como um degrau e vai calcular essas alterações ou esses programas de tratamento, fazendo uma análise desse botão, desse furo, vamos chamar assim, desse botão role? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, né? E eu, por falha minha, não deixei isso claro. O erro desse paciente foi a cirurgia que ele fez uma semana depois. Porque quando você faz um corte errado e reposiciona o corte, não tem nenhuma implicação óptica. 0. Essa paciente teria mantido exatamente o mesmo potencial de visão inicial dela. E poderia fazer outra cirurgia. Na época, poderia fazer um outro LASIK ou mesmo um PRK. Na época. Mas aí entra, e eu acho que se eu tiver que dar uma take-home message para os mais novos, assumindo que tenha muita gente mais nova aqui ouvindo, é que o médico ficou inseguro de falar para a paciente, olha, nós não vamos fazer cirurgia. Sabe, provavelmente ou eventualmente o médico já tinha cobrado o paciente, olha, nós vamos ter que ir em frente, vamos ter que fazer a sua cirurgia, então semana que vem eu fiz. Aí ele agiu errado. Porque aí, o que acontece? Lembrem, o PRK sobre o flap causa raise e uma irregularidade brutal. E aí eu fiz um PRK que é parcialmente sobre o flap, parcialmente não flap, porque tem essa falta do corte no centro. Então, fatalmente, vai levar uma irregularidade muito grande. Aí eu tive que lidar esses 2 anos com a irregularidade causada não pelo acidente intraoperatório, mas pela primeira cirurgia. Eu agradeço que eles continuam fazendo isso, o consultório está cheio ultimamente, mas... Mas isso é fundamental justamente para os mais novos, e que tem bastante gente online mesmo, é que, como eu brinco com os residentes, que o núcleo pode cair lá no vítreo, essas alterações de botão role, ou descentração do flap, ou sumir o flap, né? Cortar o flap inteiro, isso tem que... Só tem quem opera. Então, essa dica que você deu alguma coisa, explica para o paciente e vai refazer, não tem problema, mas vamos refazer no tempo correto. Né? Tem que falar antes. Ivan? Eu posso perguntar também? Deve. Quem fala? Aline Muriel. Aline. Boa, Aline, prazer em vê-la e ouvi-la. Pode perguntar. Wallace, eu queria saber com relação a córneas mais aberradas. Então, eu fico feliz de você estar comentando que, aparentemente, a gente está tendo mais investimentos das empresas para continuar ou para retomar, né, a cirurgia refrativa baseada em frente de ondas. E eu penso mais agora nessa pergunta, na situação da correção após transplante de córnea, né? Então, durante aí algum tempo, a gente tentou fazer a cirurgia baseada em frente de ondas corneanas, basicamente topo guiada, né? E é muito difícil, porque os equipamentos têm uma dificuldade grande de captar exame com qualidade nesse tipo de paciente. E os resultados também tinha a situação da gente fazer em 2 etapas, né? Primeiro tentar regularizar um pouco a córnea e depois corrigir a metropia.
E aí eu queria saber se você tem experiência com esse tipo de paciente, com mais aberrados, né? E principalmente pensando em pós-transplante de córnea. Por acaso, eu não tenho nenhuma experiência em transplante de córnea, com cirurgia personalizada. Tenho talvez um ou outro, onde basicamente não era a irregularidade, mas era um autoastigmatismo. Eu não tenho em transplante. Mas eu tenho pacientes bem aberrados, tão aberrados quanto qualquer transplante de córnea. Aí, Aline, entra realmente tecnologia, ou seja, né, não depende do cirurgião, depende do engenheiro. Teoricamente, a última tecnologia que ficou disponibilizada, ela tinha capacidade de ler olhos altamente aberrados, tá? O que sempre me chamou muito a atenção, e eu fiz muitos tratamentos de olhos altamente aberrados, é a precisão refratométrica, ao contrário do que a topográfica que você falou, entendeu? Então, isso chama muita atenção. Então, hoje, eu sei que a tecnologia desenvolveu o suficiente para ser capaz de tratar córneas altamente aberradas. Eu vou dar um exemplo para você, simplificando. O laser que se utilizava, o aparelho que se utilizava para medir aberrações oculares no início do tratamento, se você teve acesso ao LaDAR Vision, ele tinha 150 pontos que eram avaliados. O Bausch & Lomb tinha 70 pontos que eram avaliados. O laser atual, ele lê 1000 pontos. E o que está sendo proposto, ele lê 3000 pontos. Então, é de se imaginar que eu tenho tecnologia para isso. Agora, precisa investir. É uma tecnologia muito mais difícil, ela é muito mais complexa, é muito mais cara do que uma tecnologia topo-guiada, onde você pega um aparelho que já existe e interpreta o mapa, entendeu? Mas eu fico feliz, porque aparentemente vai ter, eu adoraria ter acesso a esse, né? Aí, além disso, a gente tem que ter uma boa economia para que alguém compre o laser e eu possa usar, né? Espero que o boss compre. Bom, o Ivan quer falar antes de eu encerrar? Então vai. Temos duas perguntas aqui no YouTube. Uma da Adriana Rodrigues, eu acho que você já abordou agora, que é sobre se podia ser considerada topo guiada com wavefront. Foi durante a sua aula. Então, eu deixo só responder essa no você que você tem que falar, mas é sempre importante lembrar que topo guiada é topo guiada, wavefront é wavefront. Fez parte dessa campanha, como eu falei para vocês, quando sobrou uma contra todos os outros, todos os outros fizeram uma campanha muito grande de criar confusão na cabeça das pessoas e começar a chamar assim wavefront da córnea. Ou seja, em resumo, hoje todo mundo confunde, e pessoas com muita experiência confundem, mas são tecnologias completamente diferentes. Então, o wavefront da córnea é uma cirurgia topo guiada, que tem a sua indicação, é uma boa cirurgia, mas não é disso que nós estamos falando aqui. A outra pergunta? É uma pergunta ainda do Jefferson, foi no caso do Gabriel Murad, sobre vitamina B2. Só põe assim, e vitamina B2, interrogada. Eu imagino que ele esteja falando sobre o uso via oral de vitamina B2. Via oral, também acho que via oral, a gente não pode perder a oportunidade de falar isso. Eu não sei como resumir isso. Nessa época de Covid, às vezes eu tenho vontade de ser um pouco mais... não sei se o Liang está nos ouvindo, mas um pouco mais Liang, e fui falar, olha, mas a resposta é simples, não funciona. Ponto. Não existe, mas não é que não existe evidência, não existe nada que diga que a vitamina... Isso começou a espalhar nos grupos de WhatsApp, como espalham as coisas do Covid, porque um cara apresentou um pôster na Arvo propondo isso com resultados negativos. Aí começou a ir para o grupo do WhatsApp, aí o cara lê a primeira linha e começou a usar, mas não existe nenhum motivo para se fazer isso, nenhuma indicação. Eu não sei como deixar isso mais claro do que isso. Sim. E tem mais uma. Não tem indicação. Não, pode falar, pergunta não vou tirar. Pode perguntar, da mesma pessoa, Jefferson Batista, sobre o protocolo Atenas. Jefferson, o protocolo Atenas, ele é proposto para outro tipo de caso. Aqui eu estou tratando aberrações oculares. O protocolo de Atenas, ele é proposto pelo Kanellopoulos, que é um oftalmologista grego,
onde ele acredita que você pode fazer um crosslinking com acelerado e tratar ao mesmo tempo o paciente, principalmente pacientes com ceratocone. Esse aí seria uma outra aula, a gente poderia aprofundar um pouco mais. Mas, de novo, é importante saber que os resultados, as evidências científicas são extremamente fracas para isso. Tá? E lembrando que o tratamento com crosslinking, ou ele pode não ter efeito, ou se ele tiver efeito, ele pode alterar muito a refratometria. Então, é um pouco difícil juntar essa equação aí, mas aí acho que requereria uma discussão um pouco mais lenta. De repente, uma discussão só de ceratocone, né? Seria bem interessante a gente pensar nisso, né, Ivan? E a reunião da só refrativa nós vamos ter uma em breve, viu? Então, já que o quem Rubinho sabe? fez propaganda... Estou falando de Greyhound. Estou falando de Já que o Rubinho Greyhound. fez Mas propaganda, só para... eu vou fazer também. Sexta-feira a gente vai ter uma reunião de autoastigmatismo. Está no Zoom. Tá tanto no Horário, Facebook... Já está no Facebook, né? Está no Facebook Já. E no Instagram da escola. Isso. Só antes de finalizar, falando da vitamina, uma criança de 13 anos não precisa suplementar nenhum tipo de vitamina, tá? Porque mesmo, Bem nutrida, mesmo né? sendo da periferia, eles têm já vitamina suficiente. Bom, então, vou encerrar o Greyhound de hoje, agradecendo a todo mundo, sim. Só queria lembrar os residentes ficarem... Os residentes ficarem que a gente vai testar a chamada virtual hoje, que vai ser para todo mundo a partir da próxima semana. Isso. E aí a gente vai implementar para os demais para ter o certificado que a gente sempre dá da educação continuada em oftalmologia. E agradecendo a todo mundo que participou, principalmente os casos apresentados, as discussões, o Wallace, Denise, e Helena Tanaka, foi muito boa a discussão. Eu faço o papel do advogado do diabo aqui, eu tenho que cortar vocês mesmo, vocês me desculpem, mas a gente tem que andar no horário que a gente se propôs. E lembrando que a semana que vem, no dia 11, o tema vai ser painel com os docentes envolvidos com a córnea e com as doenças oculares. Então, DEOC, painel de DEOC, apresentado pelo chefe, discutido pelos docentes. Muito obrigada a todos.